sobre o amor. E aí, você pode ser que me seguiu essa semana, que ouviu as nossas lives, né? Os Thank Gods de todos os dias. Você pode falar, André, você falou muito do amor, mas você não falou da esperança e você não falou da fé. E eu vou dizer para vocês o seguinte, o amor não anda só. Quando nós focamos no amor, nós recebemos no conjunto a fé e a esperança. O que motivou o início dessas nossas conversas aqui é esse momento que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo momentos de grandes desafios, né? Nós estamos já há mais de ano numa pandemia e é muita insegurança, é muita incerteza, é muita novidade, é muita perda, é muita coisa acontecendo, né? Nesse último ano, né? E já passou de um ano, na verdade. E esse momento foi o que motivou essas nossas conversas, né? Logo de manhã no Thanks God Every Day. Então o que significa Thanks God Every Day? Obrigada a Deus todos os dias. Então falar obrigada a Deus nesse momento de tantos desafios realmente é um comportamento bem diferente, né? Então esse é o convite que nós temos todos os dias. Agradecer a Deus por hoje, todos os dias, né? Não só porque hoje é sexta, né? Então o que todo mundo fala? Sextou, né? Porque o sextou alegra tanto o coração das pessoas. Porque as pessoas entram numa inconsciência na sexta-feira e já vai para sábado e domingo. Quem gosta de comer muito, come muito. Quem gosta de beber, bebe muito. Quem gosta de sair fora e dar uma desligada, de ficar mergulhada aí nos Netflix da vida. Cada um tem uma forma de viver a inconsciência. Por isso o sexto ele é tão importante para as pessoas, né? É porque é a hora onde eles desligam um pouco a consciência e mergulha. Só que nós temos sexta, sábado e domingo, se você pensar bem, é quase metade de uma semana, né? Então, o nosso propósito é o contrário. Não só obrigada hoje, Deus, porque é sexta-feira, porque sextou, mas thanks God every day. Obrigado todos os dias, porque Deus tem o melhor para mim e para você, mas não só hoje, todos os dias. Mas para isso, para olhar para o futuro com essa fé, para olhar para o futuro com a esperança de dias melhores, para olhar para o futuro e acreditar que o melhor está por vir, que o fim é melhor do que o começo. Esse é o grande desafio para nós. E o que faz isso ser possível é quando nós ressignificamos a questão do amor dentro de nós, né? Nós temos falado essa semana muito sobre o amor e vamos fechar hoje, sim, chamando eu e você para um novo posicionamento diante do amor. O que é isso? Um novo posicionamento, né? A palavra deixa muito claro. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu andava como criança. Mas hoje, sendo adulto, eu deixei de lado as coisas de criança e eu ando como um adulto. Quer ver uma coisa interessante? Quando nós éramos crianças ou adolescentes, né? E vamos supor que ali um coleguinha ali falou que o outro coleguinha falou mal de nós, né? Falou que você é isso, falou que você é aquilo, um coleguinha falou mal, que o outro falou, né? E aí o que nós fazemos normalmente na infância? Nós compramos a ideia, nós compramos isso como verdade. Então, se um amigo me disse que o outro amigo falou mal de mim, eu sou uma criança, eu sou uma adolescente, então normalmente o que eu faço? Eu já tiro esse amigo que falou mal de mim da minha lista, não é uma pessoa que eu quero convivência, já não serve mais para mim. O que eu fiz nesse momento? Eu comprei a verdade de uma terceira pessoa. Mas hoje, adulto, vamos supor que a mesma situação aconteça, né? Eu tô vendo aqui na live grandes pessoas, amigas, né? Grandes amigos aqui, e vamos supor que uma terceira pessoa fale que você falou mal de mim. O que é muito provável que vai acontecer? Eu vou, se você estiver perto de mim, eu vou pessoalmente, mas se você não estiver perto de mim, eu vou te mandar uma mensagem, eu vou te ligar e eu vou falar, fulana, você falou tal coisa de mim? E aí você vai me dizer a sua verdade e nós vamos conversar e pode ser que eu não perca essa amizade, porque eu vou na verdade. Bom dia para todo mundo que tá chegando aí, muito obrigada pelos corações, eu amo os corações, vocês sabem disso, né? É a linguagem que também o Instagram entende que essa mensagem é importante, então quando vocês enchem a tela de coraçõezinhos, mais pessoas recebem essa mensagem, o algoritmo entende que é importante e distribui mais, né? Então muito obrigada, primeiro porque eu gosto mesmo, vocês sabem disso. Mas, então quando eu vou na verdade, eu tenho uma chance de construir uma história diferente. Mas se eu pego a verdade de terceiro,
Presta atenção que esse é um código poderoso, né? E aí você fala assim, André, eu já tenho um relacionamento com Deus, eu já tenho um bom relacionamento com Deus, então ótimo, é hora de mudar de fase. Prepare-se, é hora de mudar de fase. Fala, André, eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não sinto ainda esse amor. Então prepare-se, porque também está na hora de mudar de fase, né? Então o nosso chamado aqui hoje é acorda. Saia do ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Quando nós continuamos vivendo a nossa vida, repetindo as mesmas coisas e nós não paramos, nós não temos coragem de parar, nem para perguntar, como alguém colocou aí, né? Perguntar, conversar, entender o que está acontecendo, e por isso eu pego a verdade dos outros. Então chegou o tempo de eu não aceitar mais a verdade de ninguém. Chegou o tempo de eu ter as minhas próprias experiências. Quando eu era criança, eu andava com as experiências dos outros, porque eu era criança. Mas agora que chegou a fase adulta, eu não ando mais dessa forma, mas eu ando como um adulto. E o adulto não vive de verdade dos outros. O adulto busca a sua própria verdade, a sua própria versão. Vai lá e ouve você mesmo o que está acontecendo, né? Então a visão dos outros pode ser muito boa, pode ter servido para um tempo, mas não serve mais para mim. Imagina, eu como criança, se eu quisesse atravessar uma rua e aí meus pais falavam, você não pode atravessar a rua sozinho. Isso é verdade para a criança, mas não serve mais para mim hoje, eu não posso mais precisar dessa informação. Então muitas informações que vieram até nós, muitas verdades que vieram até nós em relação ao amor de Deus, elas talvez não sirvam mais para nós, nem para mim, nem para você. E nós falamos muito essa semana, e é uma das coisas mais comuns. A maioria de nós teve uma educação mais repressora. Nós teve uma educação com mais medo mesmo. E aí nós não olhávamos para Deus como esse Deus amoroso, como esse Pai cuidadoso, mas como um Deus que castiga. E muitos de nós nos afastamos da verdade por aceitar a verdade de algumas pessoas. Se alguém chegasse para você nesse momento e você tivesse com uma situação muito grave, uma situação financeira, uma situação de relacionamento, ou então de saúde, né? Alguém aí muito ruim, muito grave na saúde. E se o médico, esse médico que cuida dessa pessoa, chegasse para você e falasse, agora nós já fizemos tudo o que nós podíamos fazer, agora é só Deus. O que representa para você quando você escuta uma coisa assim? Só Deus. Isso significa, tô ferrado, ou isso significa, eu estou na melhor mão? Agora ficou bom, porque agora estou na mão de Deus. Então é esse nível de confiança, é para esse lugar que Deus quer me levar e te levar. É para um lugar de confiança absoluta. E como eu disse um pouco antes, se você já tem relacionamento, prepare-se, Deus quer te levar para outra fase. E se você não tem um relacionamento, prepare-se, Deus quer te levar para outra fase. Todos nós estamos às portas de uma nova fase. E é preciso que a gente se posicione para aceitar e para entrar nessa nova fase. E para isso, nós precisamos de alguns posicionamentos. Nós precisamos de algumas mudanças, nós precisamos de rever alguns conceitos e nós precisamos principalmente de não ter mais a visão do outro. Eu não quero mais a verdade do outro, eu não quero mais a visão do outro. Eu agora vou buscar a minha, eu quero buscar o meu relacionamento, eu quero buscar a minha história, eu quero buscar a minha verdade. Né? Esse é o grande desafio para passar de fase, seja lá qual fase que você esteja. Eu quero deixar para você 3 dicas hoje para fechar a semana. Tarefinha de casa, eu amo as tarefas, né? Acho que vocês gostam também. Então 3 tarefas poderosas para nós avançarmos para essa fase, em relação ao amor, em relação à verdade, em relação ao poder, ao propósito, a tudo de Deus na nossa vida. A primeira fase: liste os feitos de Deus na sua vida. Crie a sua memória de histórico com Deus. Crie a sua memória. Pega um papel mesmo, uma caneta e comece a listar tudo o que você sabe. Quantas vezes Deus te tirou de enrascada? Quantas vezes, sabe aquela situação que você olhou assim e falou, não vai dar certo, e deu certo? Me veio na memória que uma vez eu estava dirigindo muito tempo atrás, ali na BR 116, né? Indo ali entre Minas e Bahia.
E aí eu acelerei mais que deveria, eu coloquei uma velocidade que não era uma velocidade segura, e eu estava no carro com as minhas 3 meninas, elas eram pequenas ainda, e eu vi um caminhão cortando outro caminhão numa curva, e eu em alta velocidade, mas na minha mão certa, mas vinha um outro caminhão, né, cortando o outro, né, ultrapassando errado, e eu com as minhas filhas, e eu vi o caminhão de frente. E aquele momento que você pensa assim, deu ruim, não tem mais o que fazer. E eu tô aqui para contar a história, as minhas filhas também. Então chegou no final, e o final foi melhor do que o começo. Essa pode ser uma coisa que pode entrar na minha lista, né? Então, quantas vezes que você pensou, é o final, chegou no fim, ou eu não aguento mais, ou eu não sei mais o que fazer, ou nessa situação não existe solução, e a mão poderosa de Deus mostrou que na sua vida Deus é Deus. Faz uma lista, cria a sua memória, um registro físico. André, eu já fiz isso, faça de novo. Sabe por que faça de novo? Porque você está indo para uma outra fase. Faça de novo, porque Deus vai colocar em seu coração coisas que você não tinha percebido, que você não tinha maturidade naquela época para perceber que ali foi a mão de Deus na sua vida. Pequenas coisas, grandes feitos que Deus fez por você, na sua saúde, nos relacionamentos, na família, em tudo. Quantas vezes você pode contar que você sentiu a presença, a mão, o poder, o controle de Deus sobre a sua vida? Quantas vezes? Lista isso, faz uma lista de memórias, que isso vai encher o seu coração do amor, da fé e da esperança em dias melhores. E você vai dizer, Deus me tirou de coisas muito mais difíceis do que eu estou vivendo agora. Então agora é certo que o futuro vai ser muito melhor do que o presente, de que o fim vai ser muito melhor do que o começo, né? Então a primeira tarefa é essa: liste as suas memórias da ação poderosa de Deus na sua vida, tudo que for lembrando, e vai listando. Segunda coisa, você tem um horário fixo, onde você se encontra com Deus. Cria esse horário de intimidade, né? É o horário do secreto, né? Aquele horário onde você fecha a porta do seu quarto, às vezes não é porta do quarto. Em momentos em que a casa estava cheia, esse meu lugar era dentro do banheiro. Eu entrava no banheiro, fechava a porta, e ali eu sentava no chão, e ali eu fazia meu momento de intimidade. Não importa o lugar onde você fica, né? Não importa o horário que você fica, mas você deve ter um horário fixo com Deus, aquele horário que é o seu dízimo de tempo, né? É aquele tempo que você fala, não, agora é só para Ele, não adianta, pode vir o que for, não adianta, nesse momento sou eu e Deus. Então tenha uma rotina. Gente, eu tenho um orgulho de dizer para você que eu criei isso na minha vida já há algum tempo, e é todo dia. O meu horário é muito cedo, não vou nem falar para não chocar. Não, vou falar. 4h30 da manhã. 4h30 da manhã é o horário que eu acordo para me encontrar com Deus. E é o primeiro momento é dele, né? E não tem nada que me tire disso, né? Pouquíssimas vezes nos últimos anos, pouquíssimas vezes mesmo, eu não estive presente neste nosso encontro. E aí isso virou tão rotina no início. Era muito difícil, eu acordava, saía da cama e dormia sentada na mesa da cozinha, que era onde eu comecei a fazer. Hoje eu não faço mais a mesa cozinha, mas era onde eu fazia quando eu comecei, e eu saía de dormir da cama para dormir na mesa. Mas eu persisti, eu insisti nisso, e hoje eu não tenho nenhuma dificuldade. O despertador toca, mas não precisa, se ele não tocar eu acordo igual, e eu faço isso todos os dias. Não existe noite depois do Natal, não existe ano novo, todos os dias. Eu tenho um grande orgulho disso, porque foi uma construção e não foi fácil. Mas hoje, todos os dias, eu tenho meu encontro com Deus, eu tenho meu encontro com o amor, e ali eu renovo todas as minhas forças. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, mas se você não parar para sentir isso, você não vai ser renovado, porque Deus já está pronto e já está fazendo. Só que se você não parar para sentir, para receber isso, o mais provável é que você não vai experimentar esse renovo que está disponível para mim e para você todos os dias, né? Então tenha um momento de intimidade diário, não importa o tempo. Pode ser 10 minutos, pode ser 20 minutos, pode ser 1 hora, pode ser o tempo que você achar que é conveniente. No início a gente não tem muito o que falar, né? A gente fica assim meio perdidinho, né? Mas não importa. Eu costumo fazer assim, no dia anterior, por exemplo, hoje, né? Hoje é anterior de amanhã. Então, hoje, tudo que vai encher na minha cabeça, preocupação, eu anoto na minha agenda.
É como se fosse uma lista de uma reunião pro dia seguinte. É uma reunião mesmo, né? E aí eu listo isso que tá me incomodando e no dia seguinte eu mostro a pauta. Eu falo, Deus, isso é o que nós temos para hoje. E aí eu converso sobre aquelas coisas que estão queimando no meu coração, ou de ruim ou de bom. E ali a gente tem assim, bate-papo informal, né? Muito informal entre eu e Deus, né? E o terceiro ponto é faça perguntas, terceiro e último. Então, primeiro, faça a sua lista de vitórias, sua lista de sucessos, né, com Deus. Tem um momento todos os dias para falar com Ele, tem intimidade, só você e Ele, não importa quanto tempo, nem qual horário. E a terceira coisa, faça perguntas, né? Uma pergunta muito interessante que eu tenho feito para Deus e eu sugiro que você faça é: Deus, o que eu tenho que fazer para mudar de fase? Nossa vida é feita de fases e nós vamos mudando de fase em fase se nós damos a resposta certa. Então eu tenho perguntado muito isso para Ele. Deus, qual é o segredo, né? Qual é o código? Qual é o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora para mudar de fase desse jogo, né? Que é o jogo da vida, que é o jogo do amor, que é o jogo do propósito. O que eu tenho que fazer para mudar de fase? E ó, ele fala, tá? Na verdade, eu e você, nós somos espírito. A nossa conexão com Deus, ela é natural. André, o que eu faço? Eu tenho muita dificuldade. Não, relaxa, é natural, porque o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus, né? E aí às vezes o corpo ele tenta atrapalhar um pouco, mas com o tempo você coloca ele no ritmo certo, na energia certa, na vibe certa, e você consegue se conectar naturalmente, porque não existe dificuldade, porque é natural, é uma coisa, é a mesma essência, imagem e semelhança é a mesma essência. Então quando eu me conecto com Deus, Ele fala comigo. Então Deus, o que eu tenho que fazer agora para mudar de fase em qualquer área da sua vida? E Ele vai te responder. Essa é a terceira dica. Então, o amor, quando a gente ressignifica isso, quando eu deixo de ter aquela relação de criança, né, de que a criança confia no que os outros dizem, e eu vivo agora a minha relação com Deus, porque eu vou direto na fonte, eu vou lá e pergunto o que está acontecendo, eu vou lá e checo esse amor de perto, vem junto com isso a fé e a caridade. E, para terminar, Apocalipse 3:21 diz que ao vencedor, Ele dará a oportunidade de sentar direto do lado ali no trono com Jesus, como Ele, Jesus, sentou e está sentado ao lado do Pai. Ao vencedor, quem é o vencedor? O vencedor é o que colou, é o que grudou, é o que aceitou, é o que viveu esse amor na prática todos os dias, todos os dias. Essa é a nossa mensagem para hoje. Thanks God every day. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, todos os dias, thanks God. Só vamos estar reunidos aqui, que é a nossa conversa de segunda a sexta. Mas amanhã você vai estar no Thanks God, você e Deus, no domingo também. E na segunda-feira eu te espero aqui para a gente conversar sobre as questões do alto. Um exército se levanta. Deus tem chamado eu e você para esse tempo novo, para esse momento novo, para esse fogo novo que traz para mim e para você o amor de Deus, que põe fogo em mim, que põe fogo em você e faz de nós um novo tempo e uma nova criatura. É isso que nós temos para nós hoje, né? Feliz sexta-feira. Deus abençoe para você. Deus abençoe você e que o dia hoje seja realmente eu mexi aqui e saiu. Um dia de conhecimento, um dia de intimidade, um dia de rever e de sentir esse amor que está queimando em nós por Deus. Deus abençoe e até segunda-feira no Thanks God Every Day.